Boa noite a todos. Nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Iremos estudar várias pessoas que, de coração, de uma forma assertiva e consciente, disseram ao Senhor: eis-me aqui. Esta expressão revela o quê? Revela uma disponibilidade total. Revela uma prontidão na obediência e uma disposição para servir, seja naquilo que for. As pessoas que disseram isso, disseram ao Senhor também: iremos até ao fim. E o nosso exemplo maior, o Senhor Jesus. Há um versículo na Bíblia em que ele também diz: eis-me aqui. E como em todas as coisas ele deve ter a primazia, nós vamos começar o nosso estudo com esta expressão. E vamos ler esta expressão em Hebreus capítulo 10, no versículo 7. E vamos usar a King James fiel, vamos usar essa versão. E nessa versão nós lemos assim: então eu disse: eis-me aqui, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nós sabemos a que é que isto se refere, porque os versículos seguintes falam acerca do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O versículo 8 diz: depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocausto e sacrifícios pelo pecado, nem com isto te deleitastes. Então acrescentou: eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isto é, Jesus voluntaria-se para fazer o sacrifício maior. O único sacrifício capaz de purificar os nossos pecados. E não cobrir os nossos pecados como o sangue dos cordeiros, o sangue dos animais que eram oferecidos, primeiramente no tabernáculo e depois no templo faziam. Apenas cobriam os pecados. Mas o sacrifício que satisfez inteiramente a santidade e a justiça de Deus foi efetuado pelo Senhor Jesus. E ele disse: eis-me aqui. Ele tomou esta atitude mesmo sabendo aquilo que iria acontecer no Monte do Calvário. Mesmo estando consciente do preço que ele teria que pagar. O que era mais importante éramos nós, sem dúvida, e também a vontade do Pai. Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Noutra parte, o Senhor tinha dito: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós poderemos usar várias expressões bíblicas em que nós vemos qual o propósito pelo qual, ou propósitos pelos quais Jesus veio à Terra. Vamos citar apenas alguns desses propósitos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim a este mundo para juízo. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para dar testemunho da verdade, etc. Mas, no nosso estudo, ele diz: eu vim para fazer, ó Deus, a tua vontade. E mesmo sabendo o preço que isso implicava. Quando estava no Getsemane, naquela noite que antecedeu a sua crucificação, ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas faça-se não a minha, mas a tua vontade. O fardo era demasiadamente pesado. Ele iria ser feito propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. O castigo de Deus devido à justiça e à santidade de Deus estava sobre ele. Ondas em catadupa caíram sobre Jesus. Ele sabia que isso iria acontecer. Sabia que a certa altura ele teria que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele veio para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele veio porque os outros sacrifícios não eram suficientes para a nossa salvação, para a purificação dos nossos pecados. O nosso inferno, por assim dizer, foi compactado naquelas últimas 3 horas que ele esteve crucificado. E repito, o que me impressiona, entre outras coisas, agora de uma forma particular neste dia e agora, é que Jesus sabia que isso ia acontecer. E mesmo assim, ele disse: eis-me aqui. A iniquidade de nós todos estava sobre ele. O oprimido de Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E no conselho passado, o conselho eterno de Deus,
nesse passado, nessa eternidade passada, marcou-se um dia, e vindo a plenitude dos tempos, no dia aprazado, nesse conselho, Jesus nasceu. E nesse conselho também foi marcado o dia em que ele iria morrer pelos nossos pecados. E a voluntariedade dele, a disponibilidade, a disposição, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E Jesus foi até ao fim e disse: eis-me aqui. Que em cada um de nós, haja esta prontidão para servir. E mesmo que nós não saibamos o que é que nos vai acontecer depois de nos dispormos assim, sem medo, sem qualquer receio, sem qualquer autocomiseração, apenas confiadamente, sabendo que o Senhor tem algo de bom para nós e tem pensamentos de bem e não de mal em relação a cada um. Por isso, Jesus disse: eis-me aqui. E nós, segundo o plano e o propósito e a vontade de Deus para nós, também dizemos: ó Deus, eis-me aqui. O Senhor nos abençoe.